Intenções da missa. Aniversariante: Alice da Silva Garcia, 6 anos. Pedido de saúde de Cleiton de Oliveira Gonçalves, Luiz Carlos de Oliveira e Zilda Vaz de Oliveira. Pelo 7º dia de falecimento de Jeane Silva Leandro. Pelos demais falecidos: Regina Cândida Cardoso, 1 mês de falecimento. Pelas almas do purgatório: Uíris Ferreira da Silva, Ana Martins da Cunha, 5 anos de falecimento. Eleovaldo José Martins e José Herculano da Silva. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, que se encontram aqui presentes, e também vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Com muita alegria, nos reunimos hoje para celebrarmos a solenidade das colunas da Igreja, São Pedro e São Paulo. Sobre a proclamação da fé de Pedro, o Senhor construiu a sua igreja. Essa é a mesma fé que Paulo guardou até o derramamento do sangue, tornando-se o grande missionário dos gentios. E é sobre essa fé, a fé em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que nós nos agregamos como pedras vivas na construção de uma casa espiritual. Idealização que vem de encontro à reconstrução de nossa igreja matriz e também a dimensão missionária, hoje refletida, mostrando-nos que parte do dízimo devolvido deve ser investido nas missões, sobretudo na evangelização, tanto aquelas a serem realizadas na própria comunidade, como aquelas a serem efetivadas com outros povos. Que o testemunho de fé e doação destes grandes santos nos inspirem à missão. Com alegria extrema, queremos também rezar em ação de graças pelos 40 anos de vida de Padre Edson José Nogueira, rogando a Deus e ao Espírito Santo que continue dando a ele muita saúde, força, unção e sabedoria para exercer a missão que lhe foi confiada, e que muitos e muitos anos em sua vida sejam acrescentados, para que sempre possa levar o Evangelho e o amor a todas as pessoas que encontrar, pois sabemos que esse é o presente que ele quer ganhar, o de viver livremente a sua fé, sua vocação e sua coragem. Cantando, vamos acolhê-lo em nosso meio. Eis-me aqui, Senhor, eis que vem.
noite a todos, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. E de modo muito especial e carinhoso, nós nos encontramos nesta igreja matriz, dedicada a Nossa Senhora das Dores, nossa padroeira, rainha de todo o nosso município, e assim quero acolher a todos que rezam conosco, aqueles que aqui se encontram, principalmente também acolhendo a todos aqueles que acompanham esta transmissão ao vivo pelas mídias sociais. Este momento é um momento solene, um momento especial. Posso lhes afirmar que é um momento esperado por mim, justamente pela ocasião em que rezo esta Eucaristia em ação de graças pela minha vida e, sobretudo, por esta ocasião em que completo os meus 40 anos. Este momento de alegria e, sobretudo, a oportunidade de hoje estar em Santa Juliana e viver com todo o nosso povo esta experiência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e a comunhão de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Nos coloquemos diante da misericórdia de Deus, diante do verdadeiro amor do Pai, e assim nós queremos reconhecer todas as nossas fraquezas, todas as situações que por muitas vezes se encontram presentes na nossa vida. E por isto, peçamos a Deus misericórdia, pedindo a Ele perdão de todos os nossos pecados. Senhor, que te deixaste ferir do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Aqui estou, perdoa-me. Ó Cristo elevado na cruz, és amigo do pecador. Aqui estou, perdoa-me. Aqui estou, perdoa-me. Cristo, eleição.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Ao Senhor, que pela pregação dos apóstolos nos torna membros de sua igreja, pela alegria de celebrar junto de Padre Edson seus 40 anos de vida e pela grande oportunidade, neste dia especial, de podermos já apreciar e vislumbrar os tamanhos feitos na reforma de nossa igreja matriz. Cantemos o nosso louvor. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e a vós vos damos graças em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica em vossa glória. glória a Deus nas alturas, Oh glória, e a nós a sua paz. só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, o Espírito e o Pai, em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão
guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois que passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. E
Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia, de todos os temores, me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio, de todos os temores, me livrou o Senhor Deus, de todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou por ser derramada em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Não se pode conhecer Jesus sem se envolver com Ele, sem apostar a própria vida nele. Após voltar de um tempo de missão, Jesus perguntou aos seus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Com a fé professada por Pedro, Jesus edifica sua igreja. Sua confissão é um compromisso assumido por todos os que se dizem seguidores de Jesus. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado dos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado dos céus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, caros amigos, familiares, ex-paroquianos de outras paróquias, de outras comunidades, queridos paroquianos de Santa Juliana, caros fiéis que aqui se encontram e que de certa forma, diretamente ou indiretamente, rezam conosco esta Santa Eucaristia. Nós temos hoje muitos motivos para poder celebrar esta grande ação de graças, que é a celebração da Santa Missa. Eu até diria que este momento ele se torna duplo diante daquilo que realmente nós somos chamados. Chamados de acordo com o nosso compromisso de fé e o nosso compromisso batismal. Primeiramente, um dos pontos que nós devemos destacar e recordar que a celebração eucarística dominical é para todos nós, cristãos, católicos batizados, um verdadeiro momento para reviver e celebrar a nossa fé. Em outras palavras, é o momento que a igreja nos concede a fim de podermos nos alimentar não só da palavra que nos fortalece, que nos motiva, mas sobretudo da própria Eucaristia, que realmente traz vida,
que traz vigor para a nossa caminhada de fé. Mas nós temos, diante deste nosso compromisso cristão, nós temos a grande experiência, nós temos o convite, conforme o ofício da igreja, celebrar hoje, não de qualquer modo, mas celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo. Nós sabemos que, de acordo com o calendário civil, nós celebramos a festa de São Pedro no dia 29 de junho. Mas nós temos esta característica no Brasil de sempre dar ênfase, celebrar com maior alegria e procurando dar vida a estes momentos, quando então nós temos esta característica de celebrar que seja uma solenidade ou uma festa especial no domingo mais próximo daquela data. E hoje nós queremos ressaltar o grande testemunho de São Pedro e também o testemunho de São Paulo. Primeiro, que nós somos chamados hoje a oferecer intensamente nossas orações ao nosso querido Papa Francisco. Porque celebrar a festa de São Pedro e São Paulo é nós oferecermos ao Santo Padre, aquele que é chefe, aquele que é líder, aquele que é o grande exemplo para nós, vivendo toda esta experiência que a igreja nos convida. E ao tentar trazer para a nossa comunidade, ressaltando o testemunho destes apóstolos, nós podemos recordar. Pedro era um homem simples, era um pescador que atendeu ao convite de Jesus. E prontamente Pedro coloca-se à disposição de Jesus. Sabemos também, diante da história e diante dos escritos, que Pedro era um homem que diante de todo o grupo, ele se destacava como líder. Era alguém que no meio de todos conseguia dirigir, conduzir, mesmo às vezes tendo aí uma mentalidade às vezes um pouco fechada, como também era uma característica de Pedro, mas era aquele que conseguia manter a todos e sobretudo direcionar aqueles que estavam próximos de si. Paulo, nós sabemos da história de São Paulo, não pertencia ao grupo dos apóstolos, mas foi aquele que diante de uma experiência de fé, de algo que realmente pôde acontecer na sua vida, e quando então Paulo inaugura na sua própria vida um tempo novo, e que nós chamamos então este tempo como conversão. Foi necessário, foi preciso Paulo passar por uma grande experiência na sua vida, para que no momento oportuno e no momento certo, conforme o coração do mestre, que Paulo pudesse ser reconhecido por toda a Igreja Católica como o grande apóstolo da palavra. E ao acolher os textos bíblicos nesta liturgia própria da solenidade, neste momento especial para todos nós então encontramos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Vejam qual era a intuição
e qual era o desejo de Herodes em relação aos primeiros cristãos. Herodes já estava incomodado com tudo aquilo que realmente vinha acontecendo. E foi quando, no momento oportuno, Pedro foi levado à prisão. E ao estar na prisão, foi um momento que realmente foi algo que trouxe para a sua vida uma característica grande. E que esta característica nós somos chamados também a experimentar, a viver na nossa vida. Aquele momento quando estava na prisão, vivendo toda aquela grande perseguição, foi o momento ápice na vida de Pedro, quando ele pôde, sobretudo, se fortificar espiritualmente, estando ali em um reduto fechado. Foi quando ele, mesmo assim, se colocou em sintonia com todos aqueles que participavam e que celebravam com ele a sua fé. E é o que nós encontramos também neste texto dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Pedro estava na prisão, a comunidade se mantinha viva. Estavam todos reunidos e congregados, concentrados na mesma fé. Mantiveram-se em oração. Em momento algum, toda aquela comunidade petrina pôde dividir, mas procuraram manter-se diante daquilo que era o seu objetivo enquanto igreja. Eis um dos grandes convites que a liturgia da palavra faz a toda a nossa comunidade. Nós somos chamados pelo testemunho de São Pedro a nos manter firmes, a não nos entregar às grandes perseguições ou às grandes dificuldades que a vida pode nos trazer. Mas é nós entendermos que, mesmo diante de toda e qualquer situação, nós podemos viver um momento próprio e importante, principalmente podendo nós viver a nossa purificação. São Paulo, após a sua conversão, tornou-se então o grande apóstolo da palavra. Nós sabemos que na Sagrada Escritura nós encontramos diversas cartas escritas por Paulo, cartas estas direcionadas às comunidades, cartas direcionadas a seus grandes amigos. E é quando então nós voltamos hoje a refletir sobre a beleza e a magnitude deste texto bíblico ao ouvir a carta de São Paulo a Timóteo. E Paulo então escreve, é um dos versículos que muitas das vezes é preciso nós ressaltarmos na nossa vida. E é quando então Paulo coloca para todos nós, para o nosso povo, para a nossa comunidade: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Nós somos chamados, também pelo testemunho de São Paulo, fazer esta experiência. Desistir jamais. Mas é nós entendermos que é preciso realmente ter forças e procurar realmente buscar esta força que na palavra e sobretudo na Eucaristia nós encontramos a todo momento, principalmente quando este momento for do nosso desejo
e assim termos a liberdade de buscar. Meus queridos irmãos e irmãs, que rezam conosco através dessa transmissão, aqueles que aqui se encontram justamente para poder celebrar comigo este momento solene, mas também por celebrar de modo particular esta data tão significativa na minha vida. É momento de dizer a Deus obrigado. E como ouvindo e acolhendo a manifestação de tantas pessoas, foi quando eu disse a várias: talvez o que nós, nos últimos tempos, nós temos pedido com tanta insistência àquele que é o Deus da vida, é a saúde para todos nós. Este momento, conforme a situação nós vivemos e diante da maneira que nós encontramos, este momento é um momento que nos leva a refletir e, sobretudo, nos colocando diante do amor e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer a toda a nossa comunidade, com muito carinho, o quanto realmente hoje eu estou feliz. Estou realmente realizado diante, sobretudo, desta oportunidade que Deus realmente pôde me conceder durante todo este tempo. Mas também é um momento oportuno de olhar para a história e, diante de toda a história, procurar realmente ressaltar, apontando tudo aquilo que talvez ao longo destas 4 décadas, talvez um ponto ou outro que talvez não tenha sido tão positivo, mas mesmo assim serve para nós como aprendizado, como experiência. Mas se nós olharmos no todo, nós vamos realmente entender que, sem dúvida alguma, como vale a pena viver, como é bom viver, como é gratificante você estar ao meio ou ao centro e sempre rodeado de pessoas tão queridas, amadas, pessoas que por um momento ou outro não nos deixa nos abater ou talvez até mesmo desistir dos nossos sonhos. E o fato de nós estarmos aqui, nesta igreja, onde realmente nossos olhos podem contemplar aquilo que talvez em um futuro tão breve nós queremos realmente estar aqui com maior frequência, assim como sempre estivemos aos domingos, onde nossos irmãos e irmãs na fé sempre tiveram a liberdade ao longo de todos os dias poder vir visitar o Santíssimo Sacramento. Mas é isso que nós queremos, é isso que eu peço a Deus, me colocando como irmão, talvez como aquele que se coloca como o menor de todos, a fim de nós podermos viver a nossa unidade, mesmo diante daquilo que nos diverge, mas que nós possamos, como igreja, ressaltar o grande sentido e o porquê que nós nos encontramos para celebrar a Eucaristia, o sentido pelo qual nós nos encontramos para ouvir a palavra de Deus. E assim, meus irmãos, aproveito a oportunidade e já agradeço a presença de todos que aqui se encontram e que este momento seja um momento que possa não só marcar a minha vida, mas, sobretudo,
deixar também na vida pastoral, na caminhada de fé desta comunidade, como um dos momentos que foi realmente necessário, era realmente a oportunidade para que nós pudéssemos a todo momento viver a alegria e principalmente o entusiasmo da nossa caminhada de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, apresentemos a Deus nossas preces, na certeza desta nossa caminhada e, sobretudo, diante deste momento em que nos encontramos como comunidade. E diante das orações que serão apresentadas, juntos iremos dizer: Senhor, escutai a nossa prece. São Pedro, apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu na dignidade de ser o primeiro Papa da Igreja, pastor do rebanho santo, interceda a Deus para que Papa Francisco, nosso Bispo Paulo e nosso pároco, Padre Edson, e todos os escolhidos de Deus, sejam sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade, nós vos suplicamos. São Paulo, eleito por Deus para levar seu nome diante dos povos, maior missionário de todos os tempos, interceda a Deus para que todos entendam e vivenciem a finalidade da dimensão missionária, que é promover a evangelização de cada pessoa e da sociedade através do dízimo, nós vos suplicamos. São Pedro e São Paulo, que fizeram ressoar a mensagem do Evangelho no mundo inteiro e o farão para sempre, como o Mestre deseja. Interceda a Deus para que conscientize todos os dizimistas, mostrando-os que, através de seu batismo, estão consagrados e vinculados a Deus e também à sua comunidade cristã, com todos os desafios econômicos, formativos, missionários e caritativos, nós vos suplicamos. São Pedro, que ouvi de Jesus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Interceda a Deus para que nós, colaboradores da reforma da Igreja Matriz, entendamos que é nas mãos dos seres humanos que o Senhor deposita a sua missão e é no processo de serviço e evangelização que nos aproximamos da santidade. Nós o suplicamos. São Pedro e São Paulo, pilares que sustentam a igreja, tanto pela sua fé e pregação, como pelo zelo, o ardor missionário. Interceda a Deus pela vida de Padre Edson, nesta data especial de seu aniversário natalício, para que receba das mãos divinas estas belas e sábias virtudes praticadas por vós,
apóstolo de Cristo, nós o suplicamos. São Paulo que disse: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Interceda a Deus para que possamos seguir seus exemplos e receber a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, reservou para todos os que seguem. Nós o suplicamos. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Junto do pão e do vinho, frutos da terra e do trabalho humano, que na Eucaristia convertem-se em corpo e sangue de Cristo, colocamos no altar do Senhor o itinerário dos 40 anos de muita vivacidade de Padre Edson. É chegado o momento de também fazermos a nossa oferta. As ofertas de hoje se destinam ao óbolo de São Pedro. Esta ajuda econômica se destina às obras de caridade do Santo Padre e manifestam a nossa união e adesão à sua missão, que é recorrer os países de todo o mundo mais afetados pela pobreza. Sejamos generosos. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, meu passado nem o presente, o futuro nem a opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor
amor de Cristo, quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos esse sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos, São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo.
Céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, nas alturas. Hosana, Hosana, nas alturas. Hosana, Hosana, nas alturas. Hosana, Hosana, nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Hoje, de modo especial, Jeane Silva Leandro, cujo 7º dia estamos rezando.
e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, com os apóstolos Pedro e Paulo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Queridos irmãos e irmãs, com fé e confiança, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, a paz. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo.
acolhei-me no coração. Aonde iremos nós? Onde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos todos teus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Toda verdade falei, feito pão eu deixei o meu corpo na mesa. Hoje desejo estar outra vez entre vós, acolhei no coração. Aonde iremos nós? Onde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos todos teus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Sentados, por favor. Quero, nesta ocasião em que nós nos encontramos aqui na Igreja Matriz, e nós estamos aí já praticamente há quase 1 ano e 7 meses de toda a reforma aqui deste prédio. Então, para aqueles que realmente recordam, se lembram, então assim acaba que ao iniciar toda uma reforma, nós sabemos, e muitos sabem melhor do que eu, sempre vamos deparando com muitas novidades. Então nós sempre tivemos aí assumimos com alegria este trabalho. E como eu disse hoje pela manhã, o dia de hoje, a celebração do meu aniversário, deveria ser aqui, sem dúvida alguma, porque foi justamente nesta igreja, quando houve a minha acolhida, a minha chegada, e diante aí de toda a nossa caminhada, tudo aquilo que já vivemos nas comunidades rurais, nas comunidades urbanas, então restava realmente, como alguns dizem, restava o padre Edson dar um toque também na Igreja Matriz, Mas nós não sabíamos, com certeza, da proporção e dimensão de tudo isto.
Então, a fim de conhecimento, nós já temos aí todas essas duas laterais, onde nós já amaciamos, lixamos, e temos também o teto das duas laterais, que também já foi feito este trabalho. Parte da iluminação está praticamente pronta, mas nós temos aí alguns detalhes em gesso para o acabamento nas janelas, também da parte de gesso, acabamento em todo o presbitério, quando na verdade todas estas imagens, essas figuras, nós vamos então, atualmente, eram 6, e nós vamos então preparar ao centro aqui uma 7ª, onde na verdade será a 4ª dor de Nossa Senhora. Então nós vamos pintar as 7 dores de Nossa Senhora, justamente para que dentro do conjunto do presbitério tenha esta harmonia. Da mesma forma, nós creio que já esta semana nós vamos preparar as torres de andaime, justamente para amaciar toda a nave da igreja. Nós temos toda uma sanca que terá uma iluminação especial, e depois 4 grandes lustres que virá ao centro da igreja. E aqui no altar, no presbitério, vocês podem ver, eu disse que teríamos que ter escondido isto para a celebração de hoje, mas vocês podem ver, aqui já está os cabos de aço, onde, olhando para a imagem de Nossa Senhora das Dores, depois será colocada a tiara, a coroa da imagem, e em termos de visibilidade, nós vamos demarcar do término da coroa de Nossa Senhora das Dores, dali acima nós vamos colocar, preso nesses cabos de aço, a cruz com o Cristo crucificado. Vocês se recordam daquele Cristo de madeira que ficava na parte mais alta do altar, ele, infelizmente, o caruncho tomou conta, dos pés de Jesus Cristo, das mãos. Nós mandamos lá para a cidade de Campanha, no sul de Minas, para poder reconstituir, e principalmente pela movimentação dos braços da imagem, também fazer adaptação, do couro de carneiro, fazendo toda a pintura, e depois, para então, creio que o quanto antes já estará aí conosco também esta imagem. E eu achei também por bem, creio que talvez um ou outro talvez se recorda, pelo menos às vezes por fotografia, alguns vão se lembrar ou ouviram dizer de quando a pia batismal, ela então ficava lá na próxima porta central da igreja. Depois essa pia batismal, ela foi colocada aqui na capela da Imaculada Conceição. Então, preocupado com esta questão histórica e com o desejo de conservar esta pia batismal, foi quando então, paralelo à mesa da palavra, foi quando eu pedi. Então ela é de pedra-sabão, essa pia batismal. Ela não está ainda acabada, mas nós já mandamos polir, e tirar tudo aquilo que, conforme aí os anos, da história, então ela fará parte, novamente. E eu tenho certeza que muitos, talvez a grande maioria dos que aqui estão,
que são aqui de nossa cidade, com certeza muitos foram batizados nesta pia batismal. E aí também, quantos filhos, quantos netos também receberam o sacramento do batismo. E para a capela do Santíssimo, que será no mesmo lugar, e depois a capela da Imaculada Conceição, para que vocês tenham conhecimento, nós vamos pegar todo o projeto do altar de Nossa Senhora das Dores e vamos reduzi-lo em tamanho menor e proporcional, para que à minha direita possa então acolher o tabernáculo, o sacrário, e lá estar a presença do Cristo. E depois, à minha esquerda, como sempre ali esteve, a imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição, que é uma das imagens de maior custo que nós temos em nossa paróquia, por ser toda de madeira. Embora que esta semana nós descobrimos que a imagem de Nossa Senhora das Dores, ela também é toda de madeira, né? Ela também é toda de madeira, nós descobrimos isso esta semana. Então, eu quero aproveitar, assim como foi nas missas pela manhã, fazer uma consulta e tomar uma opinião da comunidade. Nas duas celebrações, às 7 da manhã, eu fiquei muito surpreso, porque foi unânime a resposta da comunidade. Às 10 horas também, tivemos assim um grande número que também concorda com a nossa proposta e com esta nossa iniciativa. Nós sabemos que a imagem da Imaculada Conceição foi trazida pelo cônego Lazinho para a cidade. E sabemos também da sua devoção à Virgem Imaculada, né, Nossa Senhora. Então nós estamos aí com um projeto, né, nada ainda definido, tudo isso ainda é possibilidade, mas eu estou fazendo a consultando o povo, a fim de que o padre não está aí fazendo as coisas de qualquer jeito. Mas a nossa proposta nós vamos fazer a exumação do corpo do padre Lazinho, abrir o túmulo e vamos recolher os restos mortais dele, e depois, numa cerimônia significativa para a comunidade, é quando nós vamos colocar lá no altar, que na verdade os restos mortais do padre Lazinho vão ficar aos pés da imagem da Imaculada Conceição. Isto por quê? Às vezes a gente transita, né, por aí, e às vezes nós não damos a devida atenção e o reconhecimento que é necessário. Então nós estamos com este projeto. Eu queria saber da comunidade o que vocês acham, se é válido, se concordam. Aí eu peço os que concordam que possam levantar a mão, né, para que a gente possa realmente ter como resposta do povo, né, tudo isto. Porque nós não vamos simplesmente tirar o corpo do cônego Lazinho, mas nós vamos fazer a nossa devida homenagem e reconhecendo tudo aquilo que ele fez em favor desses mais de 40 anos que esteve aqui conosco em nossa paróquia. Também eu tomei a liberdade, eu mesmo assumi esta responsabilidade. Então, se vocês percebem, eu já estou deixando aí, nós vamos fazer um revestimento em todas as paredes da igreja com pedra. Isso justamente para preservação do templo, questão de umidade, e eu vejo que isto é necessário. Mesmo que a gente tenha um outro custo,
mas nós não podemos deixar de fazer isto. E eu tenho certeza que nós vamos sim conseguir deixar tudo isto pronto o quanto antes. Bem como esta semana nós já vamos começar aqui ao lado, nós vamos construir um muro, e neste muro estará toda uma arquitetura das 15 estações que é a Via Sacra, justamente um ornamento com jardinagem, para que todo esse espaço realmente nos inspira a nossa vida religiosa e principalmente nossa vida de oração. Padre Edson, o que dizer ao padre de nossa cidade no dia de seu aniversário, quando é um grande amigo nosso? Resolvemos então recordar, narrar sua história de uma forma mais lúdica, descontraída. Assim, há 40 anos e um pouquinho mais, numa cidadezinha lá longe, chamada Lagoa Formosa, um bispo, Dom Jorge Escarço, diante de uma senhorinha que a barriga estava crescendo, tinha uns 39 anos. O bispo profetizou: se for homem, será padre. Isso dentro de uma igreja, na procissão de entrada para a celebração de uma missa. Acreditam? Para espanto de muitos, a profecia se cumpriu. O menino rebento, muito frágil, nasceu naquele ano de 1981. Coitado, 13 dias na incubadora. Esteve à beira da morte. Mas, como tudo nessa vida tem razão para ser, o doentinho, porém, ainda foi muito sortudo, pois foi contemplado com 2 batizados. Consequentemente, 2 nomes também. Primeiro José, segundo Edson. Daí, Edson José. Com 4 aninhos, a criança já sabia o que queria da vida. Adivinha o quê? Ser padre. Marcava ponto todo santo domingo nas missas, acompanhado pelo papai e pela mamãe. Foi crescendo na fé e na vocação. E assim começou sua labuta. Estudou Uberlândia, prosseguiu Uberaba. Nesse tempo, estudos acadêmicos, experiências pastorais, ordenação diaconal, ordenação sacerdotal. Trabalhou Uberaba, foi para o Prata, voltou para Uberaba. Pronto, chegou aqui. E aqui está há alguns anos misturado com a gente. Tornou-se um membro familiar de cada paroquiano. Ele é o nosso padre, o nosso pai espiritual, nosso conselheiro, nosso amigo. E hoje, meu Deus, nosso quarentão. Padre Edson, parabéns pelo seu dia. Parabéns pelos seus 40 anos. Que ao ouvir essa mensagem, seu coração pulse mais forte, seus olhos brilhem e seus lábios sorriam. Esta é a nossa forma mais espontânea, simples, de fazer desse dia uma data muito importante e, acima de tudo, muito alegre para o Senhor e para quem está à sua volta. Queremos encher essa mensagem de flores, sorrisos, palavras significativas ao nível da sua bondade. Queremos colocar dentro desta mensagem todos os corações que te apreciam, toda a luz e a paz que o
Senhor merece. Que a felicidade o acompanhe sempre e que ela seja ainda maior do que já é. Pois é maravilhoso o bem que o Senhor planta ao longo de sua caminhada. Tenha certeza que na vida, no tempo e na eternidade, Deus descreve sorrindo tudo isso que tentamos expressar hoje. Te amamos muito. Feliz aniversário. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Padre Edson! Viva! Mais forte, viva o Padre Edson! Muito obrigado pelas palavras e, sobretudo, pela verdadeira história, né? Eu sempre digo que na nossa vida existe alguns pontos e detalhes que jamais são esquecidos, né? E hoje pela manhã, às 10 horas, celebrando então aqui a Eucaristia com o meu pai, alguns dos meus irmãos que aqui estiveram, nós tivemos esta oportunidade de, como família e junto do povo de Santa Juliana, agradecer a Deus por esta vida, por este serviço, este ministério. Então agradeço carinhosamente a todas as manifestações de carinho, as homenagens, serenata e os presentes, flores. Então assim, a casa do padre está parecendo um jardim, para vocês imaginarem, né? De cestas de rosas a orquídeas, tem assim um caminhão, né? Então assim, e isso me faz bem, sentir este calor, esta alegria de todo o povo, né? Eu tenho certeza que juntos nós vamos com certeza, né, caminhar muito mais do que se nós realmente permitir que uma situação ou outra venha nos dividir. Lembremos então do testemunho de São Pedro e sobretudo também o testemunho do apóstolo Paulo. E eu não poderia deixar de agradecer as duas famílias aí da nossa cidade, né? Então a família que me presenteou com esta alva, que é esta veste branca, e depois a família que me presenteou com esta casula vermelha, né, para a celebração do dia de hoje. Que Deus recompense a todos pelo grande carinho e pela alegria. Nós cantamos parabéns. Eu tinha a grande intuição de fazer uma grande festa deste dia de hoje. Mas como eu disse na missa às 7 da manhã, quando a gente tem os nossos planos e diante de tudo que a gente projeta, chega um momento em que Deus reserva a melhor parte para todos nós. Então assim, num gesto também de gratidão, de partilha diante do que celebramos hoje, né, agradeço também aí a doação da dona Áurea, né, com tanto carinho, preparou este bolo que vai ser servido para toda a comunidade, né, como gesto concreto desta celebração do meu aniversário.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, pelo testemunho de São Pedro e São Paulo, a intercessão de Maria Santíssima, Senhora das Dores,